Bom dia, irmãos. Meu nome é Lúcio, sou o marido da Raíssa, pai da Luísa e da Márcia. É uma alegria poder compartilhar aqui com os irmãos algo da Palavra de Deus, né? Nessa manhã de domingo. É sempre uma oportunidade, né, de aprender, de crescer também no conhecimento do Senhor, né? Isso pra gente que somos crentes é uma alegria, né? A gente pensar, a gente meditar, refletir naquilo que a Palavra de Deus nos ensina e trazer coisas novas, né, que vão agregar a nossa vida prática, né? Eu espero poder, né, brevemente aqui falar algumas coisas e acrescentar algo também na vida dos irmãos. Desde já eu agradeço a oportunidade e oro para que Deus, tenho orado para que Deus fale aos nossos corações, né? À medida que a gente se dispõe a ouvir a Tua Palavra, a buscar a Tua vontade para nossas vidas. A proposta aqui para nós hoje, a gente está falando sobre aquele livro Cristão Ateu, e o título, né, da nossa mensagem de hoje é Quando você crê em Deus, mas você não se acha capaz de mudar, né? Antes de trabalhar um pouco, de falar um pouco sobre esse título, sobre esse tema, sobre especificamente esse capítulo do livro que a gente está trabalhando, estudando, né? Quando a gente fala sobre cristão ateu, eu estava meditando um pouco sobre isso, né? A gente vai justamente no cerne de um dos temas que eu acredito que é um dos mais importantes, né? Na nossa realidade hoje, na nossa vida hoje, como cristãos, que é justamente a diferença que há entre muito daquilo que a gente prega com aquilo que a gente vive, né? O ser cristão e o se professar como cristão, né? Porque muitas vezes, quando a gente pensa, né, um ateu, que geralmente aquilo que passa na nossa mente a respeito disso, né, é justamente alguém que não acredita em Deus. Tudo bem, mas a gente sempre vê os ateus se esforçando e esforçando para provar e desmistificar, enfim, trazer várias coisas por algo que eles pensam, que eles dizem que nem acreditam, né? E isso é muito estranho, né? Uma vez eu ouvi um estudioso falando que eu também não acredito em unicórnios, né? E eu não me esforço nem um pouco para provar e para brigar por aqueles que acreditam com aqueles que acreditam que eles existem, nem tampouco gasto meu esforço, a minha mente para provar que unicórnios não existem, né? E isso é muito contradizente para aqueles que se dizem ateus, né? Que vivem tentando argumentar, talvez conosco, que nos dizemos cristãos, nos dizemos crer em Deus, principalmente crer em Cristo, mas isso é algo que chama a atenção, né? Mas a gente entende que, no fundo, isso é algo da própria natureza deles, né? Que clama, né, pelo seu Criador. E a gente que crê nisso, esse entendimento ele fica muito mais palpável, muito mais cristalizado nas nossas vidas, né? Que a nossa natureza clama, né? Nós somos adoradores por natureza, nós somos criaturas, né? E naturalmente a gente vai, assim como tudo ao nosso redor, né? Ansiar por conhecer o nosso Criador, né? E glória a Deus porque Ele mesmo, né, se revelou a nós ao longo de toda a história da redenção. Glória a Deus porque Deus revelou a Cristo em toda a história. E nós, nesse tempo, né, nós podemos glorificar a Deus com as nossas vidas, nos chamando de cristãos, né? Mas o que eu quero dizer primeiramente, né, que a gente precisa entender não apenas
que é por que nós não somos ateus. Tudo bem, acreditamos em Deus, mas por que nós somos cristãos, né? Por que a gente tem buscado, estudado e pensado em não ser um cristão ateu? Por que a Bíblia diz sobre ser um cristão? Eu quero deixar inicialmente um versículo em Atos 11:26, que ele retrata um episódio onde Barnabé, né, levou Paulo para Antioquia, uma cidade antiga Ásia Menor, e eles passaram ali durante um ano ensinando o Evangelho, né, ensinando a doutrina dos apóstolos que eles haviam aprendido, e realmente haviam convertido seu coração ao Evangelho, né? O Evangelho tinha alcançado a vida deles, eles passaram um ano ali ensinando aquela doutrina, e em Atos 11:26 fala que pela primeira vez os discípulos foram chamados de cristãos. É interessante a gente pensar que a palavra cristão ela só aparece 3 vezes na Bíblia, né? Embora a Bíblia seja o livro que podemos dizer que embasa, né, o cristianismo. Mas se a gente for pensar nisso, né, antes de sermos cristãos, somos discípulos, pessoas que vivem debaixo da disciplina, debaixo do cuidado de Deus, né, aqueles que... E o que mais marcou, né, a palavra cristão, eu creio que a grande maioria de nós sabe isso, né, que significa pequeno Cristo, né, e se a gente for pensar no contexto ali da época, eles se pareciam tanto com aquele Cristo do qual as pessoas ouviam falar, que eles foram chamados de miniaturas de Cristo, né? Então, muito mais que professar algo, o que importa mesmo para nós é se a gente tem vivido como Cristo ou não, né? 1 João fala que aquele que diz estar em Cristo também deve andar como ele andou, né? Fala não apenas que mais importante que o dizer é o andar, né? É o nosso dia a dia, como a nossa conduta, a nossa fé, ela se mostra na prática, não apenas diante daquilo que nós falamos, né? Porque professar é muito fácil, né? A gente falar sobre algo, ou até mesmo a gente se reunir com pessoas que falam sobre algo, né? Isso é muito fácil, não necessariamente implica em uma mudança completa de coração, né? E é justamente sobre essa mudança de coração, sobre essa mudança de vontade, de inclinação do coração que a gente vai falar, né? Que esse capítulo ele justamente trata, porque uma das grandes dificuldades e problemas que a igreja enfrenta, eu creio, no dia de hoje, é a questão do conformismo, né? De nos conformarmos com padrões não bíblicos, né? De nos conformarmos com... Não vamos dizer nem que o mundo, né, acredita ser o correto, né? Que às vezes as coisas do mundo nos assustam, embora a gente às vezes as aceite de forma bastante até natural em muitas coisas que a gente faz, né? Em várias coisas a gente pode pontuar isso, né? Mas eu me lembro, alguns dias eu assistia uma pregação do reverendo Hernandes Dias Lopes, e ele falava sobre as festas de casamento cristãs, né? Que praticamente não há diferença entre as festas do mundo, né? Estava falando sobre casamento e tudo mais, sobre conduta cristã, e falou que às vezes você está num ambiente de pregação e louvando, agradecendo a Deus pelo matrimônio, etc. E num outro ambiente, né, nas palavras que ele usou, o pau quebra, né? E é justamente isso que a gente vê, essa contradição dentro da própria igreja, né? Entre aquilo que os crentes professam e a forma como eles se parecem com o mundo e a forma como tentam até mesmo trazer o mundo para dentro da igreja, né? E isso não tem nada a ver com aquilo que eu disse no começo, né? Com se parecer com Cristo a ponto de ser chamado de cristão, né? Muitas vezes a igreja está
se assemelhando mais ao mundo do que a Cristo. Mas naquilo que diz respeito a esse capítulo, né, quando a gente fala de não crer que Cristo pode nos transformar, eu acredito que o primeiro passo, quando a gente pensa a respeito disso, e é justamente aquilo que a Bíblia traz, e é o que esse livro também aborda, né, é justamente a gente reconhecer quem nós somos diante de Deus, né? Paulo, em 1 Timóteo 1,15, quando ele vai falar, está falando dele mesmo, né? Ali no primeiro capítulo de Timóteo, nas apresentações dele, ele fala uma palavra, essa palavra é digna de toda a aceitação, né? Ou seja, isso é verdade, isso aqui que eu vou falar, é realmente o que importa, né? Isso aqui é o que fica. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar pecadores, dos quais eu sou o principal. Então, Paulo, ele entendia muito bem quem ele era em Cristo, né? Um pecador carente da graça de Deus. E esse é o primeiro passo, né? Nós reconhecermos que nós somos, né, o grande problema. Não é o nosso irmão, não é nosso esposo, nosso marido, mas sim somos nós. Né? Nós somos os mais necessitados da graça de Deus. Né? Não é o nosso irmão, não é aquele que a gente julga estar precisando, mas somos nós. Né? E o autor aqui no livro, ele aborda muitas questões relativas a problemas pessoais, né? A coisas que nós podemos enfrentar que achamos que são muito difíceis, né? Mas justamente a gente sempre esbarra nesse primeiro ponto, né? Nós não reconhecemos a nossa própria necessidade de mudar. E eu entendo que isso acontece muito porque nós não temos referenciais verdadeiramente bíblicos, né? Nós nos conformamos muitas vezes com referenciais mundanos. E por que isso não acontece? Porque a gente não conhece a palavra. Então a gente jamais pode, né, achar que vamos, né, reconhecer em nós a profundidade do nosso pecado se o nosso referencial não for Cristo. Né? Os puritanos, eles diziam que ao olhar para você, olhe 10 vezes para Cristo. E muitas vezes o que a gente faz hoje a gente olha para o mundo, né, para o mundo que jaz no maligno, segundo a palavra, que já está em trevas, que já está morto, né? E aí a gente olha para nós. E qualquer valor moral acima do mundo, qualquer coisinha que fazemos a mais ou deixamos de fazer, nós achamos nisso algo bom e simplesmente esquecemos, né, do tanto de pecado, do tanto de sujeira, né, do tanto de trevas que há para ser revelada na nossa vida, né? Eu me lembro de uma ilustração que justamente exemplifica isso, né? Que alguém que era totalmente treva se aproximando de alguém que era totalmente luz, né? Muitas coisas, à medida que nós nos aproximamos de Cristo, elas vão sendo reveladas, coisas que pra gente a gente nem via, elas eram ocultas a nós, né? Esses pecados, eles vão sendo trazidos à tona, eles vão sendo iluminados, eles vão tendo a necessidade de serem curados, né? Mas para isso a gente precisa reconhecer que nós somos pecadores carentes da graça de Deus, né? Nós somos aqueles que precisamos de ajuda. E sobre essa ajuda, né, eu queria destacar 2 pontos, né? Uma vez que nós reconhecemos, né, com toda a humildade quem nós somos diante de Deus, se a gente for lembrar, né, quando Jesus ele pregou o Sermão do Monte, talvez um dos sermões mais conhecidos, maiores, mais importantes, né, que Jesus já pregou, a primeira coisa que ele fala, né, bem-aventurados os humildes de espírito, aqueles que reconhecem que não há nada em si mesmo, aqueles que são pobres de espírito, né, ou seja, que reconhecem a sua própria necessidade. A palavra usada ali por Cristo, né, é a palavra para exemplificar um mendigo, né, alguém que realmente não tinha nada, né, e é assim que nós precisamos nos aproximar diante de Deus, né? Quando a gente pensa em um cristão versus um ateu, a gente diz aquele que não crê em Deus, e em contrapartida aquele que crê
o crer na Bíblia, ele não é o acreditar. Eu acredito que Deus existe. Todo mundo fala isso, né? A própria natureza revela isso, mas é difícil, né? A gente vê pessoas que não falam isso. Mas em contrapartida a isso, a Bíblia diz que até os demônios creem em Deus. E diante disso, eles tremem. Por quê? Porque eles viram Deus fazer tudo do nada. Então isso para eles é algo muito natural. É lógico que eles creem. Se a gente for lembrar, né, quando os endemoniados apareciam diante de Jesus, eles falavam abertamente com eles, né? Filho de Deus, o que queres conosco? Deixa-nos em paz. Enfim, para eles isso não era novidade nenhuma, né? Mas o crer na Bíblia é muito mais do que o acreditar. Quando Jesus ele fala para Nicodemos, né? O João 3,16, né? Que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse talvez seja o versículo mais conhecido da Bíblia. Porém, Jesus ele fala antes algo que para nós é muito importante quando a gente pensa no que é o ser cristão e não ser ateu, né? Porque ele fala assim como a serpente foi levantada no deserto, importa que o Filho do Homem seja levantado para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E aí na sequência ele fala o versículo 16. Ali ele está fazendo referência a um episódio que Deus enviou serpentes ao deserto para morder o povo, e aí o povo seria curado a partir do momento que eles olhassem para uma serpente que foi colocada no alto de um poste por Moisés, a mando do próprio Deus. E essa serpente, ela apontava, né, para o próprio Cristo. E as pessoas que foram mordidas pela serpente, elas apontam para nós mesmos, elas apontam para nós somos aquelas pessoas. E aquele crer, né, aquele olhar para Cristo, ele precisa ser um olhar assim como uma pessoa que foi mordida por uma serpente naquela época, ou seja, não há esperança para ela, né? E é justamente essa mentalidade que nós temos que ter diante de Deus, quando nós pensamos em santificação, em vida com Deus, né, em andar com Jesus. E é justamente isso, né, que certamente nós como cristãos desejamos fazer, e muitas vezes encontramos dificuldades, né, que esbarram primeiramente, né, dificuldades que nos impedem de acreditar que de fato podemos ser mudados, ser transformados, né, porque é isso que o Evangelho veio para fazer, não apenas mudar ações na nossa vida. Lógico que essas ações são consequência, mas elas são consequências de uma natureza transformada e não de apenas de atos transformados, né? Senão a gente não vai ser cristão, de fato, pessoas que se parecem com Cristo e então têm as suas ações transformadas. Seremos apenas pessoas que cumprem tarefas diferentes, mas sem ter a mentalidade, sem ter o coração inclinado a nada disso, né? Apenas com motivações egoístas e religiosas, mas nada por amor, né? E Paulo ele vai falar que ainda que a gente entregue todos os nossos bens aos pobres e o nosso próprio corpo para ser queimado, se isso não for motivado pelo amor, né? Isso de nada nos aproveitará. Quanto mais essas pequenas coisas que a gente faz, né, se comparadas a isso que Paulo diz. Mas eu acredito que, irmãos, a primeira coisa realmente é que nós precisamos fazer, né, se desejamos crer de fato que o Senhor pode nos transformar, é reconhecer a nossa própria debilidade e necessidade de perdão da parte de Deus. Quando nós pensamos nisso, né, e eu quero, caminhando para finalizar, destacar duas coisas que o autor aqui também destaca, né? A primeira é que o que eu quero dizer é que a gente nunca vai, após reconhecer essa necessidade, a gente nunca vai ser transformado sozinho, né? Deus, ele determinou processos, né, para que nós sejamos transformados. Muitas vezes ele pode, certamente, sair desses processos, ele pode simplesmente transformar alguém, né, da noite para o dia, de uma hora para outra, de forma instantânea. Ele tem poder para isso. Mas o nosso dia a dia, uma das coisas que Deus mais preza, né, a partir do momento que nós reconhecemos o nosso pecado, é a confissão desse próprio pecado, né?
Muitas vezes a gente chega diante de Deus, talvez até com um coração sincero, né? Mas a gente tem que pensar que antes da gente pecar, antes da gente cair naquela mesma falha que a gente vem recorrente, antes disso, Deus já havia nos perdoado, antes disso já havia perdão para nós em Cristo, se de fato nós cremos nisso de todo o nosso coração. Mas a questão é que o cristão, ele nunca vai se conformar com isso, né? E é isso que eu quero trazer aqui para nós, né? Que a gente não se conforme com as nossas falhas e recorrentes falhas, com o nosso desonrar a Deus no nosso dia a dia, né? Pelo contrário, que a gente busque padrões mais elevados de santidade, de vida com o Senhor, né? Que a gente tenha referenciais bíblicos, e para isso a gente precisa se esforçar para conhecer a Bíblia, e para isso a gente precisa se esforçar para estar perto de pessoas que amam o Senhor, que conhecem a Bíblia, e a gente buscar neles sim referências, não como pessoas que vão criar de homens, fazer de homens ídolos, mas que vão buscar ajuda em pessoas que estão caminhando com o Senhor há mais tempo, né? E o que a Bíblia diz para isso, né, em relação à nossa confissão de pecados, a Bíblia não fala que se para a gente confessar os nossos pecados a Deus e seremos curados. Lógico que isso também nós precisamos fazer, né? Sempre ir diante do nosso coração, diante de Deus com o coração quebrantado e contrito, e a palavra fala que Ele não desprezará. Mas a palavra de Deus em Tiago fala que aquele que nos diz para confessarmos os nossos pecados uns aos outros, e então seremos curados, né? Que prática preciosa que muitas vezes a igreja atual perdeu, né? É essa questão da prestação de contas, a questão da própria confissão de pecados, não somente para Deus, né? Não somente em oração secreta a Deus, mas para um irmão, né? Eu tenho um amigo que ele diz, né? Quão diferente você confessar o seu próprio pecado, a sujeira, aquilo que você fez, aquilo que você pensou, a realidade do seu coração, você expor isso para alguém que é da tua laia, né? Para alguém que é do teu nível, né? Ele usa essa palavra. E isso me marcou muito, né? Porque é verdade, né? Quão diferente e quanto que isso expõe a vergonha do nosso pecado, né? Essa semana eu estava conversando com um colega de trabalho e ele claramente me falou, não, eu estou realmente desviado, né? É uma palavra que a gente usa muito, e o que eu falei com ele, né? Que a gente não se engane, né? Porque Deus não vai clamar, muito menos o diabo vai clamar por aqueles que estão em cima do muro, né? Porque o muro já é do diabo, né? A indecisão, a falta de luta, o conformismo, ele não pertence àqueles que se dizem cristãos. Se tem algo que marca a vida do cristão, é a vida em combate, é a vida em luta, é a vida em perseverança, talvez em quedas, em perdas, sim, mas sempre em luta, sempre buscando a ajuda dos irmãos, sempre se colocando diante do Senhor com o coração humilhado, né? Aquilo que Jeremias fala, coloque a sua boca no pó, talvez ainda haja esperança, e quanto isso muitas vezes falta em nós, né? Na nossa prepotência de achar que podemos ser mudados, que podemos ter algo transformado em nós sozinhos, né? Então, meus irmãos, eu realmente espero que Deus faça e trabalhe isso na nossa vida, né? Que vivamos sendo mais dependentes também uns dos outros como igreja, né? Que não tenhamos vergonha de expor a vergonha dos nossos pecados, né? Que vergonha que a gente tem que passar não é vergonha do irmão, porque ele também é sujeito às mesmas coisas que nós, né? E nós todos sabemos que é em Cristo que está a nossa esperança. A gente tem que ter vergonha pelo nosso pecado. A gente tem que ter vergonha de expor isso pela gravidade que isso é contra Deus. Não porque isso vai queimar a nossa imagem de bonzinho, né, diante do nosso irmão. Pelo contrário, se esse irmão também for crente, né, se esse irmão for alguém que tem um entendimento verdadeiro
daquilo que é o perdão de Deus. Ele vai muitas vezes sim nos exortar, dizer para nós que aquilo que fizemos ou estamos fazendo é reprovável diante de Deus, mas uma atitude dessa dita em amor, certamente ela vai gerar bons frutos. E no nosso coração também ela recebida em amor, ela certamente vai gerar bons frutos e pela graça de Deus seremos curados, né? E a última coisa que o autor aborda é sobre nós nos entregarmos ao poder de Deus, né? E é realmente, muitas vezes, até mesmo tendo a questão da confissão de pecados como uma prática recorrente, né? Algo que eu me lembrei e quero compartilhar também com os irmãos, a grande importância, eu vejo, de você confessar os seus pecados, né, a um irmão mais próximo, a alguém que realmente vai poder receber isso e te aconselhar de forma bíblica, né, diante de Deus, não alguém que vai simplesmente passar a mão na sua cabeça quando você erra. Uma das grandes importâncias disso é porque o nosso coração é extremamente enganoso e nós temos uma tendência enorme em sermos endurecidos diante de Deus, né? O pecado, ele nunca começa de forma abrupta, né? A gente trabalhando com pessoas que usam drogas, que são dependentes químicos, que têm sua vida assolada pelo consumo de entorpecentes, eu nunca vi nenhum deles falando, poxa, eu estava tranquilo e de repente comecei a usar droga 2 dias diretos. Não. Todos eles começaram de pouquinho em pouquinho. Um homem que trata mal a sua esposa, que é um ogro dentro de casa, né? Que bate na esposa, enfim. Ele nunca começou assim, ele começou não confessando um simples elevar do tom de voz, né? Uma simples atitude grosseira com a sua esposa, que ele achou isso normal, porque muitas vezes o nosso referencial é o mundo, né? Como homens, a gente acha que o problema da questão da cobiça talvez a roupa das mulheres, a questão da cultura erótica da nossa época, e não o nosso coração corrompido e pecaminoso que se deixa levar por isso, não confia no Senhor que nós podemos ser transformados em meio a isso, né? É por não confessar as pequenas coisas que elas vão sendo endurecidas, elas vão se tornando normais e somente vão aumentando, vão tomando forma maior e maior no nosso coração e gerando pecados cada vez maiores, e que a gente não se engane, né? Um castigo para o pecado é mais pecado, né? A pior coisa que Deus pode fazer. Eu estava lendo essa semana no Salmo 81, quando Deus fala que deixou o povo seguir os seus próprios conselhos, seguir o seu próprio coração. E essa é a pior coisa que Deus pode fazer conosco, né? Que tememos, que a gente possa temer isso de verdade. E como eu estava dizendo, né? Que a gente possa se render ao poder de Deus em meio a tudo isso. Eu creio que mesmo fazendo essas coisas, mesmo buscando reconhecer quem nós somos diante de Deus, reconhecer que necessitamos desesperadamente da ajuda dos nossos irmãos, que necessitamos prestar contas, que necessitamos nos deixar sermos conhecidos do lado avesso, né? Não só essa capa que as pessoas veem, né? Não só muitas vezes uma vida de máscaras, né? Falando do nosso contexto atual, mas realmente tirando as máscaras que nos cobrem. E eu quero deixar por último um versículo, né? Não quero me estender muito aqui. Me propus a fazer essa reflexão em 30 minutos, a gente sempre acaba se empolgando, mas eu quero deixar um versículo que me marca muito, né? Está em Judas, um livro que eu amo demais, em Judas 24, é um versículo que sempre me consola, né? Em meio às minhas lutas, que fala: ora, há aquele que é poderoso para vos guardar de tropeços e vos apresentar com exultação, imaculados diante da sua glória, a único Deus, nosso Salvador, mediante Jesus Cristo, Senhor nosso. Glória, majestade, império e soberania, antes de todas as eras e agora por todos os séculos. Amém.
Que essa seja a confiança da nossa vida, meus irmãos. Que aquele que nos chamou, Ele também nos guardará, né? Filipenses, né, fala que aquele que começou a boa obra em nós é fiel para terminá-la, e certamente no nosso processo não mais de justificação, porque fomos já justificados, né, em Cristo. Nós, lembrando lá do filme de Nárnia, o Aslan já colocou a sua espada sobre nós, né, que no filme nós somos o Edmundo, nós somos justamente aquele que a gente queria tirar do filme, né? Ele já falou, nós somos o justo, assim como o Edmundo era naquele filme, mas uma vez já justificados, né, seremos santificados juntos com ele, vivendo realmente aquilo que está na palavra, vivendo realmente como cristãos, como pessoas que desejam servir a Cristo. E os cristãos, eles viviam com singeleza de coração, eles viviam perseverando na doutrina, nos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações, como diz lá em Atos 1, né? E que o Senhor nos dê essa graça de vivermos, né, segundo a sua palavra, de vivermos em humildade de coração e de acreditarmos verdadeiramente que Ele tem sim poder para nos transformar, poder para mudar personalidades, poder para mudar hábitos, enfim, tudo aquilo que nós necessitamos para que nos pareçamos mais com Cristo e deixemos de ser cristãos que mais parecem ateus e menos parecem com Cristo, mas nos pareçamos mais com o nosso Salvador Jesus Cristo. Que Deus abençoe a vida de cada um dos irmãos, que a graça do Senhor esteja conosco, que possamos nos encontrar logo mais à noite no culto, né, alegres, exultantes e esperançosos de que Deus fale aos nossos corações, porque essa é a nossa grande esperança para os nossos dias, né? Que o Senhor fale conosco, que o Senhor nos permita andar na Tua presença, que a gente possa dizer como o salmista lá no Salmo 84, né? Quão amáveis são os seus tabernáculos, né? A minha alma anseia pelos seus átrios, e que assim seja a nossa vida, a nossa disposição diante do nosso Deus, irmãos, que a gente não viva de forma hipócrita, mas verdadeiramente amando o nosso Senhor de todo o coração e vivendo pela glória dele enquanto ainda estamos aqui nesse mundo. Deus abençoe cada um dos irmãos. Eu oro para que essa palavra seja vida, seja verdade no nosso coração. Que Deus te abençoe e tenha um bom domingo.